Amém. Boa noite, povo santo. Paz seja convosco. Amém. É uma grande satisfação, uma grande honra. Louvado seja Deus por quem botou esse ventilador apontado para mim. Velocidade Max 5, pode botar aí, que eu gosto muito. Glória a Deus por eu estar aqui, mais este Aviva, nesta casa que mora no meu coração. Eu louvo a Deus pelo privilégio que eu tenho de poder não só participar, pregando, ministrando, mas recebendo tanta palavra tão rica, que edifica tanto a minha vida. Eu louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Eu agradeço, pastor Glenn, muito obrigada, pastora Juliana. Deus abençoe muito a vida de vocês, eu os amo mesmo. Quero aqui honrar um casal especial, pastor Adriano e sua esposa, ele que me apresentou para esse outro casal maravilhoso, e são amigos queridos do meu coração. Eu louvo a Deus pela vida de todos os quatro, que são pessoas que fazem a diferença na minha vida. Conhecê-los foi um presente de Deus grandioso para mim. Quero agradecer a todos os pastores que eu conheci. Pastor Beto, é uma honra conhecê-lo. Já entrou no meu coração, louvo a Deus pela sua vida. Todos os pastores que ministraram, pastor Douglas, pastor Martin, acertei o nome dele. Pastores que ministraram, que foram tão usados por Deus, pastor Silvio, que Deus abençoe sua vida. Eu fui muito edificada. E eu espero que neste momento Deus venha continuar aquilo que Ele já começou a fazer com tanta excelência. O nosso Deus é um Deus de excelência. E Ele fez coisas extraordinárias. Eu espero que agora, neste momento, Ele continue fazendo. A única oração que eu faço nesta hora é que Deus faça de mim um canal desobstruído da sua palavra. Que neste momento cesse de falar a carne e o sangue, para que apenas a voz do Espírito Santo ecoe nos quatro cantos deste lugar, em nome de Jesus. E a igreja que crê diz: amém. Está selado, está combinado, está ligado em nome de Jesus. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Vamos ler uma passagem muito conhecida da igreja. Marcos, capítulo 6. Quero mandar aqui o meu abraço também para o meu conterrâneo, pastor Silvio. Deus abençoe a sua vida. Parabéns por esse testemunho de vitória. Que Deus continue fazendo avançar nessa caminhada em nome de Jesus. Glória a Deus. Marcos, capítulo 6, versículos 45 até o 52. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 até o 52. Amém? Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu, forçou, obrigou, certo? Logo a seguir, compeliu quem? Jesus. A quem? Os seus discípulos. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos para quê? A embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, ou seja, entre as 3 e 6 da manhã, veio ter com eles, quem? Jesus, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam ainda compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém, igreja? Eu tenho algumas perguntas para fazer para essa igreja. Atos tem 10 anos. E você tem quantos anos de vida em Cristo? Não me responde, não. Há quanto tempo você frequenta a escola bíblica?
Quantas vezes você já leu a Bíblia? Já fez curso de teologia? Já concluiu? Já fez algum seminário? E aí, o que é que você aprendeu lá? Os ensinamentos foram úteis? E aí, agora eu quero fazer uma outra pergunta. Você confia em Deus? Toda essa bagagem que você tem até aqui, foi o suficiente para você me dizer bem aqui, eu confio em Deus. De olhos fechados. Quando eu digo que eu acredito nele, eu acredito. Acredito mesmo. Então, se Deus mandar você hoje, é lógico que tudo é feito com Deus, com propósito. Mas se hoje Ele mandasse você se atirar do despenhadeiro, você continuaria dizendo, eu confio em Deus? Se hoje Deus virar para você e disser assim, sai desse emprego que está te pagando 15 mil, porque eu não te quero mais aí, você continuaria confiando em Deus? Se hoje Deus disser para você que você tem que ir lá pedir perdão para uma pessoa que ofendeu, pisou, humilhou, e você vai dizer, eu confio em Deus que isso tem um propósito para melhorar a minha vida, eu vou lá pedir perdão para ela? Ou você vai achar melhor dar ouvidos para aqueles mas, para aqueles poréns que surgem nesses momentos cheios de justificativas lógicas no nosso coração e nos fazem dizer, não, Deus não está nisso. Você confia em Deus para que todo o ensinamento de escola bíblica, de 10 anos de crente, e não só os ensinamentos, mas as experiências que você teve até agora, para que tudo isso faça de você alguém que realmente confia, ou um discípulo que anda de Jesus, que anda com Jesus, que ouviu muita coisa de Jesus, que até viveu muita coisa com Jesus, mas na hora do pega para capar, o coração ainda está endurecido porque não compreendeu os milagres de antes. Como é que a gente tem andado com toda a bagagem? Será que a gente tem maturidade na fé para a gente poder dizer, eu confio em Deus? Será que nós chegamos a um nível de fé maduro que nos permite dizer, com propriedade, na hora do pega para capar, porque na hora que está tudo bem, a gente sabe que a fé é facinho aí. Mas na hora do pega para capar, será que a gente tem maturidade na fé para dizer, confio, vou confiar de olho fechado. O vento está soprando, o barco está açoitado, e eu vou confiar. E eu vou entender que é Jesus que está aqui. Eu vou entender que Deus está no controle, que Ele me colocou nessa situação. Então eu vou confiar, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Você confia em Deus? Com tudo aquilo que você já aprendeu até aqui, e com todas as experiências que você tem, você é capaz de dizer, fazendo uma autoanálise sincera, você é capaz de dizer, eu confio totalmente nesse Deus. Ou nós somos como discípulos que estão com o coração endurecido, porque a gente não entendeu ainda aquilo que Jesus fez com a gente até agora. A verdade é que os discípulos, eles mostraram isso. E todas as vezes que eu leio essa passagem, eu peço para que você tenha um pouquinho de paciência comigo. Sempre que eu venho para cá, para Atos, eu peço a Deus, a minha oração mais constante é, Deus, não deixa esse povo me enjoar. Bota a mão no coração deles, Senhor. Um amor assim que não se explica. Mas vamos lá. Todas as vezes que eu leio essa passagem, todas as vezes que eu releio o livro de Marcos, tem passagens que me chamam a atenção. E Marcos, para ele chegar nesse momento aqui, ele foi mostrando como Jesus surgiu, e como Jesus foi se envolvendo com os discípulos dele, como ele foi expandindo o ministério dele pela região da Galileia, e depois pela região da Judéia, e ali também pela região da Cesareia, ele foi expandindo o ministério dele. Marcos começa o evangelho falando sobre o ministério do Senhor Jesus Cristo, sobre como Jesus surgiu. Ele fala, em primeiro lugar, de João Batista. Ele começa citando João Batista, dizendo, olha, naqueles dias surgiu João Batista batizando no deserto. E assim que surgiu João Batista batizando no deserto, ele teve os seus discípulos, ele fez os seus discípulos, ele foi batizando muitas pessoas, para que elas pudessem descer as águas, para que elas pudessem confessar os seus pecados. E muitas pessoas de todas as regiões estavam ali se batizando. E a palavra de Deus diz que Jesus, cumprindo a justiça perfeita em nosso lugar, ele vai lá e se submete ao batismo de João também. E assim que ele se submete ao batismo de João, eventos sobrenaturais começam a acontecer. Os céus se abrem,
uma voz estrondosa surge do céu, uma pomba, que é o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre Jesus, surgindo sobre as águas, emergindo pelas águas, e uma voz estrondosa vem do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Eventos extraordinários começaram a acontecer quando Jesus surge para desempenhar o ministério terreno dele. E todas as vezes que esses eventos extraordinários acontecem, o que acontece? A fama se alastra muito rápido. A fama se alastrava rápido naquela oportunidade. E o povo era eficiente, nem o WhatsApp tinha na época. E de repente já estava todo mundo sabendo. Olha, aconteceu um negócio aqui hoje que eu vou te falar. Foi estranho para Dedéu. Surgiu um aí que é de Nazaré. Um negocinho assim, sabe? Se eu fosse comparar Nazaré com alguma cidade, seria Codó, interior do Maranhão. Sabe? Codó, é interior do Maranhão. Se eu fosse comparar, eu acho que era lá. É um negocinho assim, sabe? Uma cidade muito simples, muito humilde, que nem aparece no mapa. Surge Jesus vindo dessa cidade e, de repente, ele dá muito nó na cabeça de muita gente, porque ele põe Natanael, um que parece ser o judeu perfeito, dizendo: vem alguma coisa de Nazaré? Espera aí, Natanael, que ele vai já te responder. A palavra de Deus diz que esse Jesus, ele surge. E quando ele surge para desempenhar o ministério terreno dele, ele já surge impactando todo mundo. Imagina só as pessoas comentando entre si: olha, hoje aconteceu um negócio completamente extraordinário. Veio um Jesus que diz que ele é um nazareno, ele é de Nazaré. E ele veio e se batizou e a gente ouviu um estrondo do céu. E a gente viu uma pomba, teve um negócio diferente. E de repente Jesus sai dali e ele vai viver um período no deserto, 40 dias. Como se ele estivesse ali representando mesmo toda a jornada da humanidade afastada de Deus. Ele vai viver no deserto 40 dias. A Bíblia diz em Marcos que ele estava ali, acompanhado por feras, bestas feras. Animais selvagens que estavam ali, dia e noite com ele no deserto, enquanto ele estava jejuando. Satanás também estava lá, enchendo o saco, tentando Jesus o tempo todo. A tentação de Jesus aumentou no 40º dia, mas desde o primeiro dia ele foi tentado. E não bastasse isso, ainda tinham anjos que estavam lá, o auxiliando. Uma típica representação da humanidade, que vive num deserto, afastado de Deus, desde que a humanidade caiu, desde que o homem caiu. Jesus foi viver isso na pele, simbolizando 40 dias ali naquele deserto. Depois que ele foi provado e aprovado, ele sai do deserto. E ele agora vai desempenhar o ministério dele. E ele começa a fazer coisas absurdas. O nosso Deus é absurdo. Ele começa a fazer coisas absurdas. Por onde ele passa, ele sai curando, ele sai livrando, ele sai libertando. E outra, demônios se apresentam para ele. É um negócio impressionante. Jesus começa a ensinar na sinagoga, e ele começa, Marcos registra, ele começa num dia de sábado, ele vai ensinar na sinagoga. E de repente, não demora muito, diz a palavra de Deus em Marcos 2, não demora muito, surge um endemoniado chamando ele de o Santo de Deus. Coisas extraordinárias estão acontecendo. Isso está chamando a atenção da população local. Surge esse endemoniado falando: o que é Jesus? Santo de Deus. E Jesus repreende, e Jesus expulsa, e Jesus tira os demônios do corpo das pessoas. E ele sai. E de repente, quando a fama dele está se alastrando por toda aquela região, ele percebe que já está na hora, logo no comecinho do ministério dele, de ele chamar os seus amigos, aqueles que eram os seus discípulos. Ele começa chamando Pedro e André, irmão de Pedro. Logo depois ele chama João e Tiago. Depois que ele chama os 4, ele continua na jornada. E ele vai ensinando. E ele vai entrando nas sinagogas. E ele vai fazendo coisas que vai chamando a atenção de todos. Inclusive de uma galerinha que gostava de encher o saco. Os fariseus e os escribas. Gente religiosa que não pregava o evangelho como Jesus pregava. Quando Jesus chegava, a Bíblia diz, Marcos destaca isso. Quando Jesus chegava, todas as pessoas comentavam a respeito dos ensinamentos dele. Que é isso, hein? Esse homem tem uma unção diferente. Esse homem não ensina como os escribas e fariseus. Esse homem ensina com autoridade.
Esse homem tem uma relação íntima e verdadeira com essa palavra que ele prega. Ensinar com autoridade é isso. Esse homem tem uma relação íntima e verdadeira com essa palavra que ele prega. Ele não está pregando como os fariseus e como os doutores da lei, que falam, são cheios de letra, mas o Espírito que é bom, que vivifica, nada. Ele não prega assim. Ele não prega aqui no altar, chegando todo cheio de filosofia cristã, e porque eu acabei de ler um livro de John Stott, e eu quero explicar para vocês que a teologia reformada, não, ele não prega assim. Ele não prega todo cheio de empolação, ele não prega todo cheio de letra que, sabe, que fala muito bonito, mas que não impacta ninguém. Ele não prega assim. E as pessoas começam a reconhecer isso, e as pessoas começam a perceber isso em Jesus, e elas começam a falar isso de Jesus. Esse homem prega com autoridade. Ele prega de um jeito diferente, e as pessoas param para ouvir Jesus, porque a unção atrai. Porque a autoridade de Deus na vida de um homem que foi ungido para ser boca do Senhor dessa terra, atrai. E não precisa inventar muita coisa, não precisa inventar muita estratégia, não precisa redescobrir a roda, só a unção de Deus e a presença do Espírito Santo é o suficiente para atrair o povo de Deus para a presença dele. A Bíblia diz que os homens começam a reconhecer, e quando o nome de alguém começa a ficar em evidência, atrai a atenção de todo mundo. Escribas e fariseus também começaram a prestar atenção. E a palavra de Deus diz que Jesus fica ali, ensinando. E de repente um dia ele entra na casa dele, ele resolveu se mudar para Cafarnaum. Foi criado a vida inteira em Nazaré. Primeiro, logo no início, quando ele nasceu em Belém. A família foi fugindo de Herodes, o Grande, fugiu para o Egito. Aí do Egito voltou e se estabeleceu em Nazaré. Jesus foi criado a vida inteira lá, por isso ele é chamado de Jesus Nazareno. A palavra de Deus então diz que quando ele cresce, que ele começa a desempenhar o ministério dele, ele se muda para Cafarnaum. Ele vai estabelecer moradia lá. Marcos capítulo 2 vai nos dizer que um dia, com essa fama de Jesus que rapidamente se alastrou, e tendo ele já começado a chamar os primeiros discípulos para andar com ele, um dia a casa dele estava tão lotada, mas tão lotada, que o povo todo se reuniu ao redor da casa e não tinha como passar pela porta da frente da casa. E tinha um paralítico lá. E esse paralítico, graças a Deus, tinha amigos. E graças a Deus, esses amigos estavam querendo levar esse paralítico à presença de Jesus. Esse é o sinal de uma verdadeira amizade. O amigo te leva para uma coisa boa, para alguém bom, não para alguém que vai destruir a tua vida. Esses amigos estão levando o paralítico, eles querem levar. Eles sabem que Jesus pode fazer algo na vida daquele paralítico. O paralítico não tem mais fé. Está cansado de tanto apanhar da vida, não tem fé, mas tem amigos lá que creem por ele. E diz a palavra de Deus que eles entram, não conseguem passar pela porta porque está lotado de gente. Eles resolvem desenvolver um plano miraboloso. O que eles fazem? Eles cavam um buraco no teto e eles começam a descer o paralítico pelo buraco no teto, na direção onde Jesus está. Lá, onde Jesus estava ensinando, a Bíblia diz que tinham os escribas e fariseus. Eu fico imaginando o cenário. Eu fico imaginando, o que eles estavam fazendo ali? Estavam só atrás da fama. Estavam querendo saber se Jesus era do partido deles. Estavam querendo saber se Jesus ia ser mais um doutor da lei como eles. Eu imagino que esse contato inicial de Jesus com os fariseus estão aqui sondando Jesus. Quem é esse cara? Rapaz, poder ele tem, mas deixa eu ver qual é a ideologia que ele prega aqui no meu meio. Deixa eu saber se ele não vai pregar contra a minha teologia. Deixa eu saber se ele é do meu partido religioso. E eles estão ali sentados, eles não estão seguindo Jesus. Na minha opinião, eles estão ali para testar Jesus. É o que eles fazem o tempo todo. E diz a palavra de Deus que o homem paralítico começa a ser descido. E quando Jesus vê, Jesus vira para o homem. E Jesus dá em primeiro lugar aquilo que o homem precisa. Ele vira para o homem e diz, filho, tem bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. É o que a gente mais precisa, para que a gente tenha um relacionamento fidedigno com o Senhor. O resto é consequência. Ele vira para o paralítico e diz, os teus pecados estão perdoados? Na mesma hora,
Os inquisidores que estão ali para sondar Jesus, o que é que eles pensam? Quem é esse? Rapaz, esse cara se acha demais. Olha aí, querendo se fazer semelhante a Deus. Só Deus perdoa pecados. Eu sei disso porque eu fiz 4 anos de teologia e lá o meu professor disse isso. Só Deus perdoa pecados. Eles não falaram, eles pensaram. E Jesus, que é Deus, que sonda e esquadrinha mentes e corações. Na mesma hora, quando ele viu aqueles pensamentos maliciosos, ele disse, por que vocês pensam desse jeito contra mim? Ora, aí Jesus desculpa a expressão, eu sou nordestino, eu não consigo evitar, Jesus é cabra macho. Ele diz, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, paralítico, eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. Quem faz o mais, faz o menos. Quem faz o mais, faz o menos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Filho, vê de onde eu te tirei. Vê o poço de lama onde você vivia, e dali eu te arranquei. Vê como as tuas vestes eram imundas, e eu te dei vestes novas, mais alvas que a neve. E agora você vai parar para um câncer, agora você vai parar para uma paralisia, agora você vai parar para uma pandemia. Eu perdoei os teus pecados, eu tenho poder para fazer ainda mais na tua vida. É o que Deus está dizendo. Por que vocês estão pensando desse jeito? Está achando que perdoar pecado é um negócio... Tá bom, vocês não estão vendo isso, então eu vou mostrar uma coisa que vocês podem ver. Levanta! Sebo nas canelas, porque eu tenho poder para te fazer andar. Paralítico, passou a vida inteira com aquela maquinha. Em cima dela, ele bota a maca embaixo do braço e sai andando. Firme sobre os seus pés. Jesus cura o homem. E aquilo deixa os fariseus e os doutores da lei irritadíssimos, logo no começo do ministério de Jesus. Marcos nos mostra que eles quiseram elaborar um plano para tirar a vida do Senhor. Por quê? Porque eles não estavam se satisfazendo. Não estavam se satisfazendo com um cara que não queria andar como eles. Com um cara que tinha tudo que eles não tinham. E que era aceito pelo povo como eles não eram aceitos. A palavra de Deus diz então que Jesus ele começa a expandir cada vez mais o ministério deles. E para piorar a situação, Jesus, ele é ótimo. Ele mete o dedo na ferida de quem não é resolvido. Né, pastora Juliana? Resolvido. Como ela pregou aqui ontem. Ele é ótimo. Não está resolvido? Vai ter dedo na ferida. E Jesus fazia isso com maestria. Quando ele vai chamar outros discípulos dele, quem ele chama? Mateus. Chamado Levi. Um cara que era cobrador de impostos. Ai, para quê? Jesus gosta de ser polêmico. Cobrador de impostos naquela época, você já deve ter ouvido falar disso. Era um cara extremamente odiado na cultura judaica. Porque eles eram vistos como traidores da pátria. Eles cobravam imposto para um governo estrangeiro que dominava sobre eles. E o judeu, que tem um sentimento nacionalista extremo, ele via todo cobrador de imposto como alguém que era um traidor. É como se, de repente, eu não sei se essa comparação vale, mas eu vou arriscar. Tivesse uma final de Copa do Mundo Brasil e Argentina, e a gente visse um vizinho brasileiro com a camisa da Argentina torcendo para a Argentina. O que você quer fazer com um cara desse? Eu queria matar. Ainda bem que eu não estou só nesse problema mal resolvido do meu coração. De repente, eles começam a enxergar Jesus chamando pessoas que eles consideravam o fim da linha. Como é que é? Jesus vai chamar esse cara? Jesus vai chamar esse beberrão? Como é que é? Não, para tudo, para. Não é esse aí que é o perfeitão, que cura paralíticos. Agora vai andar assim com esse povo pecador? Eu não sou assim. Eu não sou desse nível. Eu sou melhor do que isso. Comigo ele não quis andar, mas com esse povo ralé aí ele quer andar. E Jesus chama Levi. Gente, a gente vai dar uma festa em casa. Lá vai Levi passar o fio para todo mundo. Gente, vai ter uma festança hoje aqui em casa, porque um cara me convidou, e o cara é top. Vem que vocês vão conhecer. Na hora de Levi convidar o pessoal para essa festa, quem que ele vai convidar? Os amigos dele. Os pares dele. Quem são os pares dele? Só gente da laia dele. Não é? Um médico, trabalha no hospital. Vai chamar quem? Vai chamar muitos médicos. Se a gente for numa festa de um médico, a gente vai encontrar muitos outros médicos. Provavelmente gente que estudou com ele. Um pastor. Se é pastor de verdade, vai ter o quê? Vai estar assim de ovelha lá, lógico.
Porque tem uns pastores só misericórdia. Mas se é pastor de verdade, vai estar assim de ovelha lá e vai estar assim de outros pastores. Levi, que é conhecido como Mateus, era cobrador de imposto. Era um funcionário público da época. Tá? E o funcionário público da época, além dele ser muito odiado, só porque ele já vestia a camisa de Roma, ele tinha um probleminha com ele. Era comum que muitos dessem uma surrupiada no erário. Sabe? Muitos dessem uma... Eu vou cobrar para Roma, eu aproveito e cobro um pouquinho para mim também. Brasil, e esses aí, funcionalismo público no Brasil. Alguns, né? Eu não posso dizer todos. Mas não tem nada a ver com isso aí, entendeu? Não existe isso. Não existe isso de funcionário público no Brasil, olhar no almoxarifado, aquele monte de resma, de papel chamex e dizer assim, eu vou levar uma para casa, porque afinal de contas tem tantas. Não, no Brasil não existe isso não. No Brasil não existe isso de um processo de um pai de família estar esperando por um precatório, e de repente o funcionário público vai lá e diz assim, olha, quem quer rir, tem que fazer rir. Se de repente você rolar um negócio aí, a gente agiliza teu processo. Não, no Brasil não existe isso não. Só existia lá com os amigos de Levi, tá? Só. No Brasil não existe isso de juiz vender sentença. Não existe. De funcionário público corromper os seus costumes para que ele possa lucrar em cima do dinheiro público. Não existe. Certo? Certo. Levi vai e chama esses amigos dele. Só gente boa. E o povo começa lá naquela batucada, e eles começam a beber, e Jesus entra lá, gente. Pensa. O cara expulsa demônio, o cara chama cobrador de imposto para fazer parte do time dele, e de repente ele está ali. E ele participa. E ele entra na casa de Levi, pecadorzão. E de repente os fariseus, perfeitões, eles começam, nossa. E eles começam a cutucar os discípulos. Por que o mestre de vocês come e bebe com pecadores e a gente está aqui, ó, na crista da onda da purificação espiritual? Não entendo esse tipo de coisa, não é ele que é o bom? E ele começa a ser questionado por essas pessoas. E Jesus começa a chamar mais pessoas assim. Jesus começa a fazer mais obras desse jeito. E onde Jesus entra, ele vai expulsando demônios. Ele vai fazendo coisas que muitas vezes essa igreja que anda no salto alto e que gosta de falar difícil, não gosta de fazer. Jesus, se fosse um pregador de hoje, muitas pessoas da alta, que gostam de falar termos difíceis, da alta que eu digo do meio religioso, e eu dizer, esse daí é um neopentecostal, olha aí, ó, vive conversando com o demônio. Esse daí é daquela igreja lá que dá o banho dos 7 elementos. Ele ia ser taxado assim. Porque o que tem de expulsão de demônios de Marcos 1-6 não é brincadeira. O tempo todo é Jesus expulsando demônio, Jesus expulsando demônio. E me causa uma curiosidade hoje em dia. Já reparou que essas coisas quase não acontecem mais nas igrejas hoje em dia? É demônio intocado em tudo quanto é lugar, mas não se manifesta. Não, pastor, é porque é um ambiente santo. Ui, não. Tem alguma coisa errada. Jesus, o Santo de Deus, como diz Marcos, e como os próprios demônios confessaram, onde eles estavam escondidos, eles saíam. Feito caltrim, quando a gente joga no bueiro, as baratas saem. Por quê? Porque o Santo chegou. E onde ele está escondido, ele vai ter que sair. Ele não fica. A palavra de Deus diz que eles se manifestavam, e eles saíam feito insetos do submundo. Ai, que é que nós temos contigo, Jesus, e tal. E Jesus ia lá e expulsava. E de repente, numa dessas andanças de Jesus, percebam bem, os discípulos a essa altura já estão andando com ele. E esses discípulos, eu quero que nós voltemos os olhares para eles. Eles vêm da cultura judaica. Eles tinham algum conhecimento, como nós temos hoje, em algum nível, certo? Nós somos da igreja evangélica. Nós temos algum conhecimento. Você está aqui há quantos anos? 10, como tem Atos? Há quantos anos você é crente? Muitos vieram de outros lugares, não foram alimentados espiritualmente o suficiente e vieram parar aqui. E já vem de uma história que é anterior, certo? Há quantos anos? 20? Nesses anos, por mais que você não tenha lido a Bíblia toda, mas você se acostumou com o evangeliquez. Você se acostumou com as histórias bíblicas. Você está acostumado a ouvir algumas coisas. Você está acostumado a sentar aí e ouvir testemunhos. Não é? O judeu era mais ou menos assim. Ele era acostumado
ainda que ele não tivesse leitura, ainda que fossem homens ignorantes, mas ele estava acostumado com a tradição oral que era passada de geração em geração. Entendeu? Ele estava acostumado com o contexto cultural do judeu. Está dando para entender, gente? Estava acostumado, habituado com a linguagem, habituado com a narrativa das histórias que foi sendo passada de geração em geração. Olha, um dia Deus abriu o Mar Vermelho. Isso era tradição entre os judeus, passar, mesmo que fosse pela tradição oral. Ainda que não tivesse escola bíblica lá na época, botando o menino para desenhar, Davi, pintar, Batseba e tal, mas tinha a tradição oral, que ia passando de geração em geração. Então tinha duas coisas que eu quero que você preste atenção, que esses discípulos de Jesus tinham. Eles tinham algum conhecimento, através da tradição oral, que era passada de geração em geração, ou seja, para nós é o equivalente da nossa escola bíblica, dos nossos cursos de teologia, certo? E eles agora saíram da tradição oral para quê? Para ter experiência com Jesus. Então eles tinham o conhecimento, equivalente hoje ao conhecimento literário, em alguma medida. Não estou dizendo que eram doutores, todos nós sabemos, já ouvimos muito isso, que muitos deles eram incultos, não tinham letramento, certo? Mas eles tinham aquilo que vale hoje, entendo o que eu estou dizendo, a nossa escola bíblica, o beabá, o café da manhã, certo? Eles tinham isso. Além deles terem isso agora, eles estão andando com Jesus, Deus na terra. E eles estão começando a ver. Eu não vi lá na época, você não viu, mas eles estavam vendo Jesus expulsar demônios. Eles estavam vendo Jesus curar uma mulher que foi chamada de a sogra de Pedro, que estava no último da febre. E Jesus chega lá e diz, boazinha que eu quero rangar, filha. E eu estou precisando de você, dos seus talentos. E na mesma hora a mulher levantou da cama e ficou boazinha. Eles estavam começando a olhar e andar com Jesus, e ver Jesus fazer isso. E não foi só isso. Jesus agora chama os 12, nesse resumo que Marcos faz, inicial, quer dizer, que eu estou fazendo dos capítulos iniciais de Marcos, Jesus agora chama os 12 e não só deixa eles como espectadores, porque se tem uma coisa que Deus faz conosco, é que Ele não nos deixa na condição só de espectadores. Se tem uma coisa que Deus gosta de fazer para quem crê, quem confia nele, que tem maturidade na fé, é quando a pessoa lê um trecho de uma passagem que diz assim, como é que Deus fez isso? Na hora que a gente pergunta, Deus diz para a gente na hora, quer ver? Eu te mostro. Eu ainda te boto para fazer. Deus é especialista em fazer isso. E de repente Jesus, quando ele percebe que os discípulos estão só olhando, ele diz, soldado de folga no quartel é serviço certo. Vem para cá trabalhar, cambada. Eu vou dar autoridade para vocês também expulsarem demônios. Jesus chama os 12, diz a palavra de Deus, e ele impõe, ele compartilha, ele sopra sobre a autoridade dele, sobre a vida dos discípulos, para que os discípulos preguem o evangelho e expulsem demônios, porque a galera era carregada. É incrível. Eu acho que tinha que mandar sair de 2 em 2, em fila indiana, para ver se organizava a saída lá, dos bichos que estavam nele. Jesus chama os discípulos e diz, vocês não vão ser só espectadores, não, estão andando comigo, vão trabalhar também. E ele ministra a autoridade dele sobre a vida dos discípulos. E os discípulos começam a pregar o nome de Jesus e começam a expulsar demônios em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus começou a ser tão disputado ali na Galileia, que ele não tinha tempo nem para comer. E quando os discípulos voltam de pregar e expulsar os demônios, Jesus diz assim, nossa, vocês devem estar cansados, a gente não tem tempo nem de comer. A Bíblia diz isso. Bora se retirar ali para os montes. Mas na hora que eles estavam indo, é assim, quem tem Deus é seguido por multidões. Não tem que ficar pagando publicidade no Instagram. O negócio multiplica rápido, é impressionante. E Jesus disse assim, vamos ali para aquele monte para a gente descansar e comer alguma coisa? E eles foram. E eles estavam lá seguindo eles. E Jesus fazia isso e lá ia a multidão seguindo eles. E teve um dia que depois que ele começou a ensinar, ele colocou os discípulos no barco para atravessar o lago de Genezaré, o mar da Galileia. Ele colocou os discípulos lá. E o mar da Galileia, dizem os estudiosos, prestem atenção, ele é abaixo do nível do mar 212 metros. As pessoas da época estavam acostumadas com o fato
de que era comum a incidência de fortes ventos no mar da Galileia. Então, em determinados horários, não era bom navegar por ali, certo? E Jesus, como quem não dá nenhuma importância para esse tipo de coisa, o que é que ele faz? Quando ele quer, quando dá na telha, ele reúne os discípulos dele e diz, bora ali, atravessar o mar da Galileia. Que horas é? 3 horas da manhã. Escuro. Mas a gente vai assim mesmo. E Jesus estava cansadaço. Ele era homem. Deus na terra, feito homem. E ele estava cansadaço da jornada. E diz a palavra de Deus, nessa passagem, que ele resolve dormir. E quando Jesus está dormindo, de repente os ventos começam. E o barco começa a ser açoitado. 12 homens estão nesse barco com Jesus. Esse barco, dizem alguns estudiosos também, que é provável que a medida dele fosse mais ou menos de uns 8 metros de comprimento. Por mais ou menos uns 2,5 de largura, 3 de largura. Imagina, 12 homens em um barco de 8 metros de comprimento. E as ondas crescendo naquele vale, que era um lago, que eles chamavam de mar. E as ondas crescendo, no meio da noite, escuro. Jesus dentro do barco, sim, mas dormindo, na popa. Puxando um ronco, gostoso, sono dos justos. E neguinho começa a se desesperar. Ai, meu Deus, está entrando água. Tira a água, joga a água para fora. Tira a água, joga a água para fora. E aqueles homens começam a ficar desesperados. E, de repente, alguém resolve tomar a iniciativa de ir falar com quem pode resolver a coisa. Mestre, mas no desespero. Mestre, pelo amor de Deus, o barco está indo a pique, tu não te importas que pereçamos? E quando Jesus ouve isso, ele é acordado, estava naquele sono gostoso, talvez sonhando com o pai. E, de repente, alguém chega na hora melhor do sono e, mestre, olha, eu quero te acordar aqui, porque o barco vai a pique. E Jesus, como se aquilo fosse muito natural, eu achei isso impressionante, ele acorda e diz assim, Epsi, emudece-te, Epsi, cala a boca que eu quero dormir. Ele fala isso para o vento. O vento cala a boca na mesma hora. E quando Jesus faz isso, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, eu amo essa naturalidade de Jesus. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, para ele é Deus, para a gente é que não é. E ele vira para os discípulos e diz assim, não entendi essa não. Por que vocês não creem? Por que vocês são tão tímidos? Até um certo tempo atrás, quando eu li essa passagem, eu ficava assim, Jesus, na boa, deixa eu te dizer um negócio. É onda gigante. Entendeu? Na boa. Eu vindo para cá, agora, sábado agora, de manhã. O avião, eu gosto de voar, eu gosto de viajar. Mas o avião, às vezes, faz umas coisas na gente. Eu fui para São Luís, antes de eu contar essa de agora, eu fui para São Luís, há uns 3 anos, mais ou menos, visitar minha família e pregar em algumas igrejas lá. E a gente está aqui, e, nossa, glória a Deus, vamos ver nossa família. E, de repente, o voo começa a ter aquela turbulência, a gente começa a se segurar assim, não, Deus está no controle, beleza, glória a Deus, aleluia, vamos cantar um louvor, e aí, tal. E, de repente, o avião faz isso, zum. Ele caiu. Graças a Deus não caiu no chão. Mas ele pegou um vão. Eu sei, porque eu gosto de brinquedos perigosos. Mas no brinquedo perigoso, gente, eu estou ali amarrada, eu gosto de descer aquela torre que tem 60 metros, eu faço isso lá em Belo Horizonte. Aí, no brinquedo perigoso, eu estou olhando aqui, a gente fica com essa ilusão de que a gente está seguro, né? Só que no avião eu fiquei pensando assim, na hora que o avião caiu, eu sei que foi mais ou menos o mesmo tempo e a mesma sensação que eu tive na torre. Eu digo, rapaz, esse negócio aqui caiu uns 60 metros. E vento açoitando o avião. E eu olhei para a janela e eu digo, meu Deus, eu não posso nem abrir a janela para eu pular. E de repente eu caí numa água, Senhor, me ajuda. Medo. O medo deixa a gente assim, bem racional, bem lógico, mas bem longe da lógica de Deus. Antes de ontem de manhã, quando eu cheguei, o voo foi ótimo, maravilhoso. Só que quando eu cheguei aqui, a gente começou a sentir o avião fazendo isso, literalmente. Dançando, feito uma mulata do Sargentelli de antigamente. Eu digo, meu Deus do céu, o voo foi tão tranquilo, não é possível, Senhor Jesus da glória. E coisa que eu não gosto de turbulência. E eu comecei, Senhor, Tu controla os ventos. Senhor, Tu controla as tempestades. Senhor, Tu tens o número. E aí, quando o avião está se aproximando da pista, ele beijou o chão. Mas ele resolveu levantar voo de novo, ele arremeteu.
Eu digo, ai, Jesus, tão pertinho. Oh, meu Deus. Mas estava assim, ele beijou, ele triscou no chão, e aí ele arremeteu. E o comandante, gente, era para esse homem já ter falado alguma coisa há muito tempo. Senhoras e senhores, eu sei que vocês estão todos com medo aí, mas eu estou aqui para dizer que está tudo bem. Nada, ele não falou nada. Eu digo, esse homem é um desnaturado. Era um argentino. E nada. E o avião levantou, e agora? Meu Deus, isso não existe, Senhor. E esse homem não vai falar nada. E eu pensei comigo, acho que o Espírito Santo soprou no meu ouvido, Ana, esse homem, ele está tentando colocar o avião em ordem para pousar daqui a pouco de novo. Você quer que ele interrompa o trabalho só para dar um recadinho para você? Eu digo, faz sentido. Aí, depois de 10 mil anos, lá vem a voz do comandante. Senhoras e senhores, nós tivemos um vento contrário. E para a segurança de todos, nós preferimos arremeter para que a gente pudesse voltar e pousar. E aí eu olhei para o lado, uma moça dormindo. E eu digo, não é possível. Quem está errada sou eu. E aí, quando o avião pousou, ela acordou e, oi? Ai, graças a Deus já chegamos. E eu fiz questão de perguntar. Eu me digo uma coisa, você está vindo aqui visitar alguma igreja? Ela, não sou crente, não. Eu, ai. É mesmo, Senhor, eu tinha que pegar essa na minha cara. Eu digo, beleza, filha, vai com Deus. Medo tira toda a fé. Não é que seja errado ter medo. Mas quando eu olho para essa passagem, eu meio que, antigamente, né? Eu meio que me identificava. Eu digo, Senhor, na boa, ondas gigantescas, o barquinho não era muito grande, entendeu? Eu não entendo. O Senhor, por favor, pode me explicar como é que o Senhor vira para eles e diz assim, por que vocês não creem? É tão simples. E Deus me respondeu, Ana, eu tenho expectativas em relação à fé de todos os que se chamam pelo meu nome. Eu tenho expectativas em relação a você. Eu tenho expectativas em relação à sua fé. Eu tenho expectativas em relação às histórias que eu já te fiz viver, em relação a tudo que você estudou, e em relação àquilo que eu preciso ver como prática da sua vida de fé. Eu tenho expectativas em relação à sua fé. Eu digo, beleza. E Jesus vira para eles e diz isso. Eu espero, em outras palavras, que vocês creiam. Eu espero que vocês creiam nesses momentos de dificuldade. Porque crer quando está tudo bem é fácil. Mas eu espero que tudo que vocês viveram até aqui, eu não mostrei pouca coisa para vocês. Eu espero que vocês creiam. Eu tenho expectativas. É o que Deus está dizendo nessa passagem. Eu tenho expectativas em relação a você. Eu investi, filho, na sua trajetória. Investi na sua história. Investi com pessoas do melhor gabarito para estar ali ensinando você, para estar ali cercando você, para estar ali dando as minhas pérolas para você. Eu investi com o meu Espírito Santo, pondo o meu Espírito Santo em você. Eu investi em você. Sim, eu tenho expectativas em relação à sua fé. A palavra de Deus diz então que Jesus ele continua fazendo a obra. E uma outra passagem que me chama a atenção, de como os discípulos estão acompanhando essa obra com Jesus, é quando ele chega finalmente lá em Genezaré. Em Genezaré, tem um cara que resolveu reunir metade dos capetas da face da terra no corpo dele. É impressionante. Cara endemoniado no último, alto grau. Ele está ali, num local que era próximo aos sepulcros. E ele era tão violento, mas tão violento, que cadeias não conseguiam contê-lo. Essas cadeias, imagino eu, já não eram mais de cordas, deviam ser de ferro. E o cara estava tão cheio de demônio nele, que de repente, ele arrebentava tudo. E eu fico imaginando a vida do povo de Genezaré. Pensa comigo.
Morria uma pessoa. Onde é que a gente vai enterrar? A gente tem que ir na cidade vizinha, porque aqui no cemitério da cidade não dá. Mas eles se acostumaram a viver com isso. E eles foram levando essa vida assim. E um dia Jesus vem, e ele atravessa a cidade de Genezaré. Na hora que Jesus atravessa Genezaré, lá vem o capeta, no corpo do cara, gritando: o que temos contigo, ó Jesus, Filho de Deus? E Jesus cala a boca. E Jesus ainda, com esse, Jesus não fazia isso, comumente não, mas com esse Jesus ainda vai bater um papo. Ele diz assim: como é teu nome? Me diz aí. Parecia que nesse dia Jesus estava com menos pressa. Me diz aí como é teu nome. E ele vira de lá e responde: Legião, porque nós somos muitos, milhares. Né? Ele está falando uma linguagem que vocês já devem ter ouvido falar. Uma legião romana representava milhares de soldados, podia chegar a não sei quantos milhares de soldados e tal. O demônio está dizendo para Jesus, e os discípulos estão vendo tudo isso, presta atenção. Milhares, nós somos uma legião. E Jesus, na hora, encerra a conversa, porque ele também, luz e trevas não se misturam, ele não tem tempo para perder com o demônio, sai. E eles, demonstrando que até os demônios, se lhes são sujeitos, eles pedem para Jesus: a gente não tem para onde ir, deixa a gente morar ali no corpo daqueles porcos que estão passando. E, impressionantemente, Jesus diz: vão. Vão. Algumas pessoas, e eu não quero entrar muito nesse mérito da questão, mas ficam se perguntando: como é que Jesus deixa o demônio ir para os porcos e tal? Porque nós estamos num tribunal espiritual. E isso é prova que vai ser arrolada nos autos espirituais contra o povo de Genezaré, que preferiu dar valor aos porcos do que a Jesus. Jesus disse para os demônios: vão, podem ir para os porcos. E é interessante, irmãos, que quando eu leio essa passagem, sabe o que me chama a atenção? Porco é o quê? Porco. Porco é porco. Né? Porco fuça no chiqueiro. E o nome de porco é porco porque ele é porco. Não é isso? Porque ele gosta da lama, ele gosta de sujeira. Só não tem acesso a ela quando ele é muito bem criadinho, mas a natureza dele é mais o quê? Se envolver com a lama, com a sujeira. Por isso que aqueles camaradas que têm CC, que não gostam de tomar banho, é chamado de quê? De porco. É verdade? E aí, o porco, que se enrola na lama, quando ele recebeu o demônio, o que ele fez? Ele se atirou no despenhadeiro. Porque tem gente que gosta de ser cavalo do diabo. Tem gente que gosta de ser receptáculo de demônio. Tem gente que gosta de ficar pensando em coisa que não edifica e só atrai as coisas malignas para a própria vida. Um porco, que é um porco, não aceitou ser morada de demônio, preferiu se atirar no despenhadeiro. Tem gente que gosta de se juntar com o outro e trazer porcaria espiritual para a própria vida. Porco que é porco não aceita se misturar com demônio, ele prefere se atirar no despenhadeiro. Isso me chama a atenção. Quando isso acontece, o povo de Genezaré diz o que para Jesus? Jesus, cai fora, porque até então a gente só tinha um probleminha com esse menino. E o menino está lá vestido, o que era o receptáculo dos demônios, que agora foi liberto por Jesus, agora está lá restaurado, vestido, limpo, banhado. E o povo não olha isso. O povo está tão habituado com o problema, está tão acostumado. É aquela coisa, daquela reação que às vezes a gente tem. Deixa. Não mexe com isso não. Ih, não toca nisso não. Deixa. Um dia a gente resolve. Se não é de Deus, resolve hoje. Se não é de Deus, expulsa hoje o que não é para estar na sua vida. Se não é de Deus, não se acostume com o que não é de Deus. Receba a libertação de Deus na hora que Deus chegar, em nome de Jesus. Mas o povo preferiu pedir para Jesus ir embora. E os discípulos vendo tudo isso. Vocês estão percebendo que os discípulos várias vezes ouviram falar que os demônios disseram: Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus? E o interessante é que no episódio, quando a calmaria se realizou no barco lá, quando eles estavam atravessando na primeira oportunidade, depois que Jesus repreendeu o vento, acalmou a tempestade, e Jesus passou um sabãozinho na cara deles, o que a palavra de Deus diz? Que Jesus perguntou: por que vocês não creem? Não entendo isso. Eu estou andando aqui com vocês, por que vocês são tão tímidos em crer?
E sabe qual foi a pergunta deles na situação? Quem é esse que até o mar e os ventos lhes são sujeitos? Eles estão perguntando quem é Jesus. Jesus ouviu e ele vai responder. Ele vai em Genezaré, acontece isso que eu acabei de falar. E ele vai andando por ali, e de repente Jesus, ele chega num lugar, começa a ministrar, continua curando pessoas, continua livrando os enfermos, continua livrando os cativos, e num momento, ele vai se retirar com os discípulos para mais uma vez tentar descansar. E aqui nós chegamos na multiplicação dos pães e peixes. Nesse dia, ele tentou se retirar para o deserto, para que no deserto ele pudesse descansar, mas as pessoas sabiam onde Jesus ia, e os discípulos iam com ele. A Bíblia diz que Jesus, ele começa a se compadecer das pessoas, porque elas começam a chegar aos montes. E Jesus começa a ensinar e a curar as pessoas que vão lá para o deserto atrás dele, acompanhado pelos discípulos. E Jesus começa, nesse dia ele estava inspirado, e ele começou a pregar. Sabe quando o pastor Glenn está inspirado? Que ele começa a pregar 6 horas e o culto termina meia-noite? Jesus estava assim. Ele estava num dia desses. Ele chegou lá no deserto provavelmente de manhã. E ele começou, porque o reino do meu pai, porque o reino do meu pai é assim, porque o reino de Deus é isso, porque o reino de Deus é... Ele começou a ensinar. E a galera lá, ninguém ia embora, que nem aqui em Atos, ninguém vai embora. Está dando 11h30 da noite, ninguém vai embora. E o pessoal lá, ouvindo Jesus. Nossa, esse cara prega muito. E aí, Jesus, o que mais? E o povo ouvindo. Aí de repente ficou tarde. E a palavra de Deus diz que quando ficou tarde, os discípulos preocupados começaram. Senhor, está tarde. Olha o horário. Senhor, está ficando tarde. Esse povo saiu de lá e eles atravessaram o deserto. Nós estamos aqui no deserto. Na volta para casa, não vai ter uma padaria para eles comprarem um pãozinho para eles dormirem à noite. Põe a mão na consciência. E Jesus, vocês estão preocupados com o que eles vão comer? Deem vocês de comer para eles. Aleluia. E eles viram para Jesus, uma coisa da lógica humana, eles viram para Jesus e dizem assim, Senhor, na boa, se eu tivesse 200 denários aqui, a gente não conseguiria fazer buffet para esses 5.000 homens. Quando Marcos fala em 5.000 homens, ele não está falando de 5.000 pessoas. Porque, às vezes, a palavra de Deus, por homem, fala em humanidade, o gênero masculino e feminino, certo? Mas aqui Marcos usa, no original grego, uma palavra para identificar homem como pai de família. Então, quando ele diz assim, aqui nós temos 5.000 homens, é provável que ele está se referindo a 15, 20 mil pessoas que estavam ali no deserto com Jesus. Pensa na quantidade. Haja pão para esse povo. E eles começam, Senhor, olha que são 15, 20 mil pessoas, não dá, nem que a gente encomendasse um buffet, não tem dinheiro para pagar para tanta gente, para pagar pão para tanta gente. E Jesus pergunta, o que vocês têm aí? E eles respondem, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, traz aqui, é esse mesmo, porque como diz o ditado, pouco com Deus é muito, e eu sou Deus, Deus está na jogada. Eles trazem os pães e os peixes, e percebam um detalhe interessante. É interessante isso que vai acontecer. Jesus dá graças pelo pão, dá graças pelo peixe. E ele faz o quê? Ele mesmo vai distribuir o pão e o peixe para as 20, 15 mil pessoas? Não. Ele coloca a autoridade dele sobre os discípulos dele. E os discípulos dele vão ser agentes do milagre de multiplicação dos pães e peixes. Os discípulos agora estão vivendo um nível ainda maior de serem testemunhas da glória de Deus na terra. E eles estão aqui. Nossa, nós vamos multiplicar o pão. Certo? Jesus colocou na nossa mão. E ele dividiu os 5 pães e os 2 peixes. E distribuiu direitinho na mão dos 12 discípulos. E os discípulos vão ser os agentes do milagre. Jesus não foi distribuir o pão. Ele abençoou. Ele deu a missão. Ele derramou o poder. E o poder agora está com os discípulos. E os discípulos vão multiplicar o pão. Jesus me deu poder. Toma pão, toma pão, toma pão. Tem provisão na casa do Pai. Toma pão, toma pão. Jesus me deu poder. Eu estou andando com Jesus. Jesus me revestiu de poder. E se Jesus agora me deu poder para que eu seja um agente desse milagre de multiplicação de pães. A palavra de Deus diz que depois que passa esse momento,
todo mundo come, se farta. Eu acho que tinha brasileiro lá para levar o dog bag, como diz o francês. Tinha brasileiro lá para botar, entocar os salgadinhos na bolsa. Ainda teve gente, imagino eu, para levar para casa. E depois disso tudo, eles levantaram 12 cestos cheios do que sobrou. É uma mensagem simbólica de Deus dizendo, o Deus de Israel, que alimentou as 12 tribos no deserto com o maná que desceu do céu, é o Deus que está aqui, enchendo esses 12 cestos para essa nova geração de discípulos que está servindo a Deus. Deus é fantástico. Beleza. Então, quais são as experiências que os discípulos têm até aqui? As melhores. Multiplicaram pães em nome de Jesus. Expulsaram demônios em nome de Jesus. Viram demônios afirmarem que Jesus é Deus. Eles têm todas as experiências do mundo. Fora isso, eles ainda têm a bagagem, entre aspas, literária. Não é literária porque muitos deles, nós já dissemos isso aqui, não tinham letramento. Mas eles ainda têm uma bagagem da oralidade histórica que era passada para eles. Certo? Certo. Quando termina esse momento, Jesus diz assim, agora eu quero que vocês atravessem de novo o mar da Galileia. Nossa, Jesus, a gente atravessou outro dia, foi espancado pra caramba, é para ir agora. E estava declinando o dia. E é interessante como essas coisas só acontecem de madrugada. Quando está tudo escuro, é que o couro come, é que o negócio assim fica estreito, é que vulto, às vezes tem gente que vê vulto em casa e fica nesse negócio assim, ai meu Deus, o que é isso? Sabe, essas lutas e essas batalhas espirituais que só acontecem de madrugada, é um sonho que você tem meio esquisito, que de repente Deus bate no teu ombro e levanta e vai orar, 3 horas da manhã, são nesses horários. E Jesus força eles a atravessar aquele mesmo mar que eles já tinham passado dificuldade antes, certo? Mas agora a bagagem deles de experiência com Deus está ainda maior. E Jesus aposta neles e manda, vai porque eu vou subir para orar. Manda eles de noite, tudo escuro. Beleza, agora nós chegamos em Marcos 6. E eles vão. O mestre mandou, a gente vai confiar. Bora lá, de novo, entra no barco. Arruma o barco, mete o barco na água, está tudo escuro. Não tinha luz para acender no meio do mar, não tinha na terra, quanto mais no mar naquela época. Não tinha nada, mas vamos caminhar. E a gente sabe que esse horário e esse lugar é propício para vir uns ventinhos contrários, a geografia do lugar já é propícia para isso. E eles sabiam disso, mas o mestre mandou. E eles entraram, e Jesus vai lá para cima, para o monte, para orar pelos discípulos dele, do jeito que a igreja aqui ora, pelos pregadores que vêm, pelos pastores que estão envolvidos, sobem para o monte e vão orar. É lindo isso. Jesus foi lá orar, ele está lá no monte, e a Bíblia diz no Evangelho de João, no texto correspondente, lá em João, no capítulo 6, que eles já haviam se distanciado da praia, uns 25 a 30 estádios, que dá mais ou menos cerca de meio quilômetro. Estavam lá para lá. A distância era boa. Faz o cálculo comigo. Eles estavam lá, cerca de meio quilômetro distante. Jesus lá no monte, de noite, tudo escuro. E quando os ventos contrários começam a bater, diz a palavra de Deus que Jesus os vê. Isso me faz lembrar uma frase que eu li num livro de teologia de um autor chamado Eduardo Joyner, que ele diz assim, sobre a onisciência de Deus. Numa noite negra, uma formiga negra, numa pedra negra, Deus a vê. Numa noite negra, uma formiga negra está sobre uma pedra negra, Deus a enxerga. Jesus é Deus. E ele enxerga os discípulos que ele mandou no meio da escuridão para enfrentar aquele mar revolto. E qual é a reação desse Deus quando ele enxerga isso? É a reação que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, eu não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu mandei, eu te enviei, eu garanto. Na mesma hora Jesus se levanta. E a palavra de Deus diz que ele sai caminhando. Mas Jesus gosta de causar. E ele não sai caminhando de um jeito qualquer. Quando ele chega na água, ele resolve caminhar sobre a água.
Lá vem Jesus. E o povo lá passando açoite, passando dificuldade, passando provação. E eles lá, e o medo aumentando, o grau de medo aumentando, o grau de medo aumentando. E eles começam a ficar desesperados. Uma hora dessa, ninguém mais se lembrou. Não, mas foi Jesus quem mandou a gente para cá, vai dar tudo certo, vamos continuar confiando, vamos cantar um hino aqui. Nada. Eles estão todos desesperados. E Jesus, que foi quem mandou, ele sai do lugar dele, ele começa a andar sobre as águas. E ele vai andando. E a palavra de Deus fala que a intenção do Senhor Jesus é passar por eles adiante. E é interessante que quando a Bíblia diz isso, Marcos, ele usa um verbo no grego original que dialoga com outras passagens que identifica a ação desse Deus que tem controle sobre as águas. Como, por exemplo, a passagem da palavra de Deus, em Jó, no capítulo 9, versículo 8, que diz: o nosso Deus, Ele é aquele que estende os céus sozinhos, e Ele passa por toda a costa do mar andando. Como passagens, por exemplo, também do versículo 11, em que Jó diz: esse Deus, Ele passa por mim. Esse passa, no original grego, esqueci o verbo, a pronúncia do verbo agora. Mas a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, ela usa o mesmo verbo, a mesma estrutura verbal do grego, para identificar esse Deus que passa sobre as águas. Marcos agora vai usar esse mesmo verbo, em que ele diz: e Jesus quer passar adiante andando sobre as águas. Marcos está fazendo um elo, nessa passagem, com coisas que ele já sabia, que identificavam Jesus como Deus. E ele diz: e ele quer passar. E por que Jesus quer passar? Por que Jesus não vai direto para o barco e diz assim: gente, vocês estão desesperados, eu vou subir? Porque a essa altura do campeonato, esse Deus que tem expectativas em relação à maturidade que a nossa fé precisa alcançar, ele entende que os discípulos dele já devem ter experiência suficiente, leitura suficiente para entender que o nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos e nenhum inimigo, nem vento, nem ar, nem terra, nem montes podem nos abalar, porque nós seguimos Ele. A expectativa de Jesus é essa. Jesus é o nosso general. A atitude dele como líder natural é: vou passar na frente de vocês e vocês vêm só seguindo. Me remete àquela cena da Arca da Aliança, quando o povo estava precisando atravessar o Jordão. A Bíblia diz que Deus mandou os sacerdotes carregarem a Arca da Aliança. E quem era a Arca da Aliança? Era aquele elemento do tabernáculo de Moisés, que depois foi para o templo de Salomão, que simbolizava o próprio Deus, a presença do próprio Deus. Esse elemento, quando o povo está precisando atravessar as águas do Jordão, o que a palavra de Deus diz? Que Deus manda a Arca da Aliança, que é o que simboliza ele, na frente do povo que precisava cruzar as águas. Jesus está ressignificando esse evento, e ele está dizendo: eu sou o Deus da arca, eu sou o Deus da aliança, eu sou o general de vocês estão precisando chegar lá do outro lado, no meio desse mar, vem, me sigam, que eu sou o Deus que abre o caminho no meio do mar. A Bíblia diz que eles estavam tão aterrorizados, que aquele bando de homem forte, só menino criado no leitinho, que eu gosto muito, só menino criado no leitinho, começa a gritar feito uma menininha: ai meu Deus, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus, mais uma vez, mostrando claramente para aqueles cabeçudos, como nós somos hoje, que Ele é Deus. Ele diz o quê? Ele usa uma mesma raiz hebraica, assim como Deus falou com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, para dizer: eu sou Deus, não temam, sou eu. Esse sou eu é a mesma expressão que Deus usa para se revelar a Moisés. Quando Moisés pergunta lá atrás: mas Senhor, quando o povo pergunta quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus respondeu o que para ele? Diz que eu sou, te enviou. Jesus agora, no meio da turbulência, no meio da tribulação, ele vai dizer esse mesmo verbo para aqueles discípulos aterrorizados: não temam, eu sou, chegou. A Bíblia diz que quando eles ouvem isso, lá no correspondente de Mateus, capítulo 14, Mateus vai acrescentar uma historinha nessa história. Dentro dessa história, ele fala de Pedro. Pedrão, cara inspirador. Pedro é o único que no meio daquele medo todinho, ele tem coragem para
lançar um desafio para a própria fé dele. Ele diz, mestre, em outras palavras, vamos parafrasear. Mestre, é o seguinte, o negócio aqui está tão doido, está tão apertado que eu preciso de uma prova. Se és tu mesmo, me manda aí ao teu encontro, porque está feia a coisa aqui. E Jesus, na hora, gosta de desafio, o que é que ele diz? Vem, estamos juntos. Anda, Pedro, caminha sobre as águas como eu caminho. Eu fico imaginando, eu gosto de viajar, gente. Eu fico imaginando a galera atrás de Pedro. Pedro, tem certeza, Pedro? Pedro, quantos discípulos tem aqui? 12 contigo. 11 estão acreditando que é um fantasma. E tu estavas gritando agorinha com a gente, feito uma menina também, que eu vi. Vai descer desse barco, Pedro. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vão tentar balizar a nossa fé pelas experiências e pela falta de coragem que elas têm. É assim. Você recebeu uma revelação de Deus. Vai surgir, se você não aprender a guardar, como o pastor Glenn disse aqui, vai surgir um monte de gente. Tem certeza. Irmão, esse emprego que você tem, olha, é Deus quem está... Olha, se eu fosse você, eu não fazia isso, não. E, pastor Adriano, o senhor tem certeza que o senhor vai fazer isso nessa igreja? Olha. Pastor, olha, eu não vou dizer nada, eu não faria isso, porque eu nunca vi Deus fazer as coisas desse jeito. E Pedro é o único que tem coragem de botar o pé para fora do barco. Mas eu fico imaginando que ele está ouvindo aqui a galera falar atrás dele. Pedro, cuidado, Pedro. Pelo menos vai segurando na borda, Pedro. Vai, mas vai segurando, Pedro. Não faz, meu Deus do céu, Pedro é louco. Gente, alguém bota juízo na cabeça de Pedro. E Pedro tentando se encher de coragem. Não, eu vou. E ele bota um pé. Ele bota outro, e ele começa a andar, e ele começa a perceber que é legal. Eu digo, rapaz, esse negócio funciona mesmo. Rapaz, eu estou andando sobre as águas, e Jesus bem ali. Mas, de repente, eu acho que a voz das pessoas medrosas lá atrás começa a voltar para o coração dele, e começa a achar guarida no coração dele. E ele começa a dar mais atenção. Eu acredito que antes do vento começar a amedrontar ele de novo, o que começou a amedrontar foi aquele disse-me-disse das pessoas no ouvido dele. Eu que conjecturo isso. E isso fez ele olhar para os ventos. Olhar para os ventos é ótimo, né? Deixa quieto, eu não falei isso. Isso fez ele olhar para as ondas gigantes. Melhorou. Isso fez ele sentir o vento. Melhorou. Fez ele sentir o vento forte. Fez ele olhar para as ondas gigantes. E o pessoal falando lá atrás, imagino eu, Pedro. Aí ele começou a olhar e começou a afundar. Eu acho fantástico o que Pedro fez, porque como diz Tim LaHaye, analisando Pedro como sanguíneo, ele foi o único que teve coragem, beleza, mas Deus tinha expectativas em relação a ele. Jesus estava numa determinada distância, que Jesus estava dizendo para ele, você consegue chegar aqui, Pedro. Vem, Pedro. Não afunda não, Pedro. Vem, Pedro. Sabe o que isso me remete? Quem aqui é pai e mãe vai saber. Eu sou mãe de 3. Uma Deus levou, mora no céu com ele. Glória a Deus, um dia eu vou conhecê-la. E tem 2 filhas do coração, Clarissa e Esther. Uma sobrinha e uma irmã. As 2 têm 11 anos. Quando elas eram bem pequenininhas, todos os dias, na viração do dia, quando eu saía da faculdade, eu ia lá. E eu, como tia e irmã mais velha, lógico que eu tocava terror. É óbvio. Tio é para deseducar mesmo, para pai ter dor de cabeça. É isso aí. E aí, de repente, eu chegava lá e eu deixava brincar e tal. Mas tinha uma brincadeira que elas faziam comigo, que eu fazia com elas, que elas amavam. E eu virava a tia legal, e a irmã mais velha legal. Que eu botava elas em cima do sofá, e o sofá era muito maior que elas. Ou então eu botava elas em cima de um móvel desse tamanho que tinha lá na casa dos meus avós. E eu dizia, vem Clarissa, vem Esther. E elas confiavam em mim. Mesmo sabendo que a altura, proporcionalmente falando para elas, era grande demais. Mesmo sabendo que o desafio era grande, mas quando elas me viam, elas acreditavam que eu estava lá para segurá-las. E elas se atiravam com tudo. E não era só uma vez, meu braço cansava, e elas diziam, de novo, porque elas confiavam em mim. Deus é pai. Quando um pai terreno está vendo o filho dar os primeiros passos, o que ele faz? Lembra do dia que seu filho deu o primeiro passo na terra? Como é que foi? Ele todo desequilibrado, ele andava assim, aí ele deu 2 passinhos, você comemorou, andou e tal. Ele se assustou, caiu de bumbum no chão, mas levantou de novo. E aí, de repente, o que você como pai ou mãe fez?
você foi aumentando o desafio. Porque você tem expectativas em relação ao seu filho. Você sabe que ele vai andar mais. Você sabe que ele vai percorrer distâncias mais longas. E o que você faz? O seu filho, que antes você ficava bem pertinho dele aqui, agora você dá um passo para trás. E você diz, vem filho, vem filho, vem filho. E o filho vem com aquele passo todo desconjuntado e se atira no seu braço. Deus faz isso conosco. Deus esperava isso de Pedro. Jesus estava numa distância que ele sabia que Pedro podia chegar. E ele estava dizendo, vem Pedro, você consegue Pedro, eu te dei fé para isso Pedro, você pode confiar em mim para isso Pedro. Mas Pedro olhou para o vento. Pedro é fantástico, porque ele fez o que ninguém teve coragem de fazer no navio. Mas mesmo que às vezes a nossa fé seja um pouquinho maior que a dos outros, Deus tem maiores expectativas em relação a ela. E quando ele começou a afundar, o que Deus fez? Jesus. O que ele fez? Ele chegou lá censurando Pedro. Pedro, eu podia te deixar aí, hein, miserável? Afundando sozinho. Ô fé ridícula essa. Não, Jesus não é Deus de condenação. Ele vai lá e ajuda. Mesmo que a gente não consiga corresponder naquele momento. Diz a palavra de Deus que Jesus pegou Pedro, impediu-o de afundar. E ele disse, com todo o amor que lhe é peculiar, por que tu duvidaste, homem de pequena fé? Pedro, a sua fé ainda está pequena, e eu espero que ela cresça. Você já tem condições. Eu queria que você chegasse lá do outro lado, mas você só parou até aqui. E você tinha condições de ir muito além, Pedro, porque eu já te dei bagagem para isso. Você já devia ter maturidade para isso, Pedro. A Bíblia diz que ele entra no barco com Pedro e a bonança se faz. Mas Marcos termina essa passagem ressaltando isso, dizendo, isso tudo aconteceu, porque eles não entenderam o milagre que Deus tinha acabado de fazer por meio da mão deles, que foi a multiplicação dos pães. E isso tudo aconteceu porque o coração deles ainda estava endurecido. Sabe o que tinha no coração deles? Mais. Lendo um texto bíblico aqui, Sara foi mãe aos 90 anos. Mas, quando é para a gente, mais. O mais é o coração endurecido. Fulano de tal ressuscitou depois de 4 dias. Porém, foi Jesus quem fez. Porque Pedro, quando pregou, 3.000 pessoas, quando ele estava finalmente cheio, pleno, quando ele tinha plenitude, que é a maturidade espiritual, de fé, que a gente precisa corresponder para Deus, quando Pedro estava finalmente cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Ele pregou, 3.000 pessoas se converteram, mas era apóstolo, era Pedro. Porque aconteceu de Paulo, e sair abrindo igrejas, mas Paulo é Paulo, pastora. O único mais que cabe na minha vida é que eu sou filha de Deus. E o mesmo Deus que é pai dessa galera aqui, que fez milagres, maravilhas e sinais através da vida deles, não faz acepção de pessoas. E Ele espera que eu tenha fé o suficiente para entender que Ele é Deus na minha vida. E para confiar que Ele é o meu Deus. Por isso, Deus te trouxe aqui para te dizer. Você passou esse final de semana todinho ouvindo sobre maturidade, entendendo o que é maturidade, o que não é. E neste momento, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu tenho expectativas em relação a essa maturidade que você precisa ter. Eu espero que a partir de hoje, a partir de agora, depois de tudo que eu já fiz você viver, e depois de toda a experiência que eu lhe dei, e depois de todo o aprendizado que você reteve aqui nesse lugar, ou ao longo de toda a sua caminhada cristã, eu espero que você entenda que está na hora de você confiar em Deus. Deus nos trouxe aqui para dizer, está na hora, filho, está na hora, filha, de você confiar em mim. Está na hora de você fazer jus àquele louvor que você canta, que diz que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Está na hora de você começar a fazer jus a esses louvores que você canta às vezes, que você tem coragem para cantar, mas às vezes não tem coragem para viver, quando você diz, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele vai continuar sendo Deus.
Está na hora de você confiar em mim o suficiente para entender que eu sou Deus na sua vida se tiver câncer, que eu sou Deus na sua vida se não tiver câncer, que eu sou Deus que levanto você, eu sou Deus que coloco você para dormir. Está na hora de você entender que nos momentos bons e nos momentos difíceis, quando o barco está indo nas águas tranquilas e quando o barco está enfrentando fortes ventos contrários, eu continuo sendo Deus na sua vida, em nome de Jesus. Deus está chamando uma igreja para ter uma fé madura, que vai pegar o conhecimento literário que teve, vai pegar as experiências que já ouviu de outros, e as experiências que teve na jornada, e vai dizer: eu confio em Deus. O vento pode crescer, as águas podem rugir, a terra pode se abalar, eu não sei quanto a você, mas eu vou acreditar no meu Deus. Eu não sei o que você vai fazer a partir de hoje. Eu não sei quais são os problemas e os desafios que você vai ter que enfrentar a partir de hoje. Mas eu saio deste Aviva com a convicção de que Deus é Deus. Ele espera mais da minha fé. E eu vou corresponder à fé que esse Deus quer que eu tenha. Eu vou acreditar em Deus. E eu peço a Deus que Ele aumente a minha fé. Que Ele me faça acreditar que o mesmo Deus que ontem multiplicou pães por meio das mãos dos discípulos dele, é o Deus que está hoje na minha vida para continuar fazendo proezas por meio da igreja de hoje. O mesmo Deus que ontem ressuscitou mortos, é o Deus que hoje diz: você também vai fazer a mesma coisa. O mesmo Deus que ontem delegou aqueles apóstolos e disse: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado, mas em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e elas não lhes farão dano, e se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão, porque eles estão em meu nome e o meu poder estará sobre a vida deles. Está na hora de você confiar em Deus. Está na hora de você ter uma fé madura o suficiente para dizer: Deus é Deus. E se as águas rugirem, se o vento contrário soprar, se a terra tremer, eu vou segurar na mão de Deus e vou do mesmo jeito, porque o meu Deus é Deus.